Capítulo 6 Clerval, então, colocou a seguinte carta em minhas mãos. Era de Elizabeth. Meu querido primo, você esteve muito, muito doente e mesmo as cartas constantes do querido e bondoso Henry não foram suficientes para me assegurar sobre seu estado. Você está proibido de escrever, de segurar uma caneta. Ainda assim, uma palavra sua, querido Victor, é necessário para acalmar nossas apreensões. Por um longo tempo, esperei que o próximo correio trouxesse essa frase e tive de persuadir meu tio a não empreender uma viagem até Ingolstadt. Evitei que ele enfrentasse as inconveniências e talvez os perigos de uma jornada tão longa. Ainda assim, com que frequência não lamentei não ser capaz de fazê-la eu mesma? Imaginei em silêncio que a tarefa de cuidar de seu leito tenha sido desempenhada por alguma velha enfermeira mercenária, que nunca poderia adivinhar seus desejos, nem os satisfazer com o cuidado e o afeto de sua pobre prima. Mas isso agora terminou. Clerval escreve que você de fato está ficando melhor. Espero avidamente que você confirme essa informação com sua própria caligrafia. Melhore logo e volte para nós. Você encontrará um lar feliz e animado, e amigos que te amam com carinho. A saúde de seu pai está vigorosa, e ele só pede para vê-lo, para ser assegurado de que está bem, e nada jamais turvará seu semblante benevolente. Quão satisfeito você ficaria em notar o desenvolvimento de nosso Ernst. Ele agora tem 16 anos e está cheio de energia e animação. Deseja ser um verdadeiro suíço e alistar-se para servir no estrangeiro, mas não podemos nos separar dele, pelo menos não até que seu irmão mais velho retorne a nós. Meu tio não está satisfeito com a ideia de uma carreira militar num país distante, mas Ernst nunca teve o mesmo poder de dedicação que você. Encara o estudo como um odioso grilhão. Seu tempo é passado ao ar livre, subindo os morros ou remando no lago. Temo que se torne um desocupado, se não cedermos e permitirmos que ele ingresse na profissão que escolheu. Pouca coisa mudou, exceto o tamanho de nossas queridas crianças, desde que nos deixou. O lago azul e as montanhas cobertas de neve, elas nunca mudam. E acho que nosso plácido lar e nossos corações satisfeitos são regulados pelas mesmas leis imutáveis. Minhas ocupações triviais tomam tempo e me divertem, e sou recompensada por quaisquer esforços, vendo nada além de rostos felizes e bondosos ao meu redor. Desde que você nos deixou, só uma mudança aconteceu em nossa casa. Você se lembra de quando Justine Moritz entrou para nossa família? Provavelmente não. Vou relatar a história, então, em poucas palavras. Madame Moritz, a mãe dela, era uma viúva com 4 filhos, sendo Justine a terceira. A menina sempre fora a favorita do pai, mas, por uma estranha perversidade, sua mãe não podia suportá-la, e após a morte do Sr. Moritz, tratava-a muito mal. Minha tia percebeu isso e, quando Justine tinha 12 anos, convenceu sua mãe a deixá-la morar em nossa casa. As instituições republicanas de nosso país haviam produzido maneiras mais simples e melhores do que aquelas que prevalecem nas grandes monarquias que os cercam. Assim, há menos distinção entre as várias classes de seus habitantes, e as ordens mais baixas, não sendo nem pobres nem tão desprezadas, têm modos mais refinados e morais. Uma criada em Genebra não significa a mesma coisa que uma criada na França ou na Inglaterra. Justine, recebida assim em nossa família, aprendeu os deveres de uma criada, uma condição que, em nosso afortunado país, não inclui a ideia de ignorância ou sacrifício da dignidade do ser humano. Nota de rodapé 28. Aqui, Mary Shelley discorre sobre algumas ideias libertárias para a época, provavelmente por influência de seu pai, o escritor anarquista William Godwin. Ver a apresentação deste volume. Fim da nota de rodapé. Uma criada em Genebra não significa a mesma coisa que uma criada na França ou na Inglaterra. Justine, recebida assim em nossa família, aprendeu os deveres de uma criada, uma condição que em nosso afortunado país não inclui a ideia de ignorância ou sacrifício da dignidade de ser humano. Justine, como você pode lembrar, era uma grande favorita sua. E recordo-me que uma vez você comentou que, se estivesse de mau humor, um olhar de Justine poderia dissipar isso. Pelo mesmo motivo apresentado por Ariosto,
com relação à beleza de Angélica. Nota de rodapé 29. Angélica é a heroína do poema épico renascentista Orlando Apaixonado, 1483, do italiano Matteo Maria Baioardo, que teve continuação em Orlando Furioso, 1516, pelo italiano Ludovico Ariosto, eternizando sua beleza e bondade. E recordo-me que uma vez você comentou que se estivesse de mau humor, um olhar de Justine poderia dissipar isso, pelo mesmo motivo apresentado por Ariosto com relação à beleza de Angélica. Ela parecia tão franca de coração e feliz. Minha tia nutria uma grande ligação com ela, que a levou a proporcionar-lhe uma educação superior àquela que inicialmente pretendera. O benefício foi totalmente recompensado. Justine era a criatura mais grata do mundo. Não quero dizer que tenha feito alguma declaração. Nunca ouvi nada assim sair de seus lábios, mas se podia ver pelos seus olhos que ela adorava sua protetora. Apesar da disposição alegre e em muitos aspectos imprudente, ainda assim prestava bastante atenção a cada gesto da minha tia. Considerava modelo de toda a excelência e esforçava-se em imitar sua fraseologia e maneiras, tanto que mesmo agora frequentemente me faz pensar nela. Quando minha querida tia morreu, todos ficaram muito ocupados no próprio luto para notar a pobre Justine, que havia cuidado dela com a mais ansiosa afeição. A pobre estava muito doente, mas outras provações foram reservadas a ela. Um a um, seus irmãos e irmã morreram, e sua mãe ficou apenas com a filha negligenciada. A consciência da mulher estava atribulada. Ela começou a pensar que as mortes de seus favoritos eram um julgamento dos céus para castigá-la pela parcialidade. Era uma católica romana, e creio que seu confessor ratificou a ideia que ela havia concebido. Por conseguinte, alguns meses depois que você partiu para Ingolstadt, Justine foi chamada de volta para casa pela mãe arrependida. Pobre garota! Chorou ao deixar nossa casa. Estava muito alterada depois da morte de minha tia. A dor concedera certa suavidade e delicadeza a seus modos, que antes haviam sido notáveis pela vivacidade. Residir na casa da mãe não contribuiu para restaurar sua alegria. A pobre mulher era muito vacilante em seu arrependimento. Às vezes implorava a Justine que perdoasse sua crueldade, mas com muito mais frequência a acusava de ter causado as mortes dos irmãos. A preocupação constante acabou por abater Madame Moritz, o que inicialmente aumentou sua irritabilidade, mas agora ela está em paz para sempre. Morreu na primavera, aproximação do tempo frio, no começo do último inverno. Justine voltou para nós e asseguro-lhe, amo-a com ternura. É muito esperta, gentil e extremamente bela. Como mencionei antes, seu aspecto e expressões continuamente lembram minha querida tia. Devo também dizer algumas palavras para você, meu querido primo, sobre o pequeno e amado William. Queria que pudesse vê-lo. É muito alto para a idade, com belos olhos azuis sorridentes, cílios escuros e cabelo encaracolado. Quando sorri, 2 covinhas aparecem nas bochechas, que são rosadas de saúde. Já teve 1 ou 2 namoradinhas, mas Louise Byron é sua favorita, uma bela garotinha de 5 anos de idade. Agora, querido Victor, ouso dizer que você gostaria de se permitir uma fofoquinha sobre o bom povo de Genebra. A bela senhorita Mansfield já recebeu as visitas comemorativas por seu casamento próximo com o jovem inglês, o cavaleiro John Melbourne. Sua feia irmã, Manon, casou-se com o Sr. Duvillard, o banqueiro rico, no outono passado. Seu colega favorito da escola, Louis Manoir, sofreu infortúnios desde que Clerval partiu de Genebra, mas já recobrou o ânimo e supostamente está a ponto de casar com uma bela francesa muito vivaz. Madame Tavernier é uma viúva e muito mais velha do que Manoir, mas é muito admirada e estimada por todos. Escrever para você melhorou meu humor, querido primo, mas minha ansiedade retorna conforme concluo. Escreva, meu querido Victor. Uma linha, uma palavra será uma bênção para nós. 10.000 vezes obrigada a Henry por sua bondade, afeto e as muitas cartas. Somos sinceramente gratos. Adieu, meu primo. Cuide-se e imploro, escreva. Elizabeth Lavenza,
Genebra, 18 de março de 1700 e... Querida Elizabeth, exclamei ao terminar sua carta, preciso escrever imediatamente e aliviá-los da ansiedade que devem estar sentindo. Escrevi, e o esforço me fatigou grandemente. Mas minha convalescença havia começado e prosseguiu sem problemas. Mais uma quinzena e eu já seria capaz de deixar meu quarto. Um dos meus primeiros deveres após a recuperação foi apresentar Clerval aos vários professores da universidade. Fazer isso foi uma espécie de provação, pouco adequada às feridas que minha mente havia suportado. Desde a noite fatal, o fim de meus labores e o começo de meus infortúnios, eu havia concebido uma violenta antipatia até pelo simples nome da filosofia natural. Quando recuperei a saúde, a visão de um instrumento químico renovava toda a agonia de meus sintomas nervosos. Henry notara isso e havia removido todos os aparatos da minha vista. Também mudara meu apartamento, pois percebera que eu havia adquirido um desprazer pelo cômodo que fora anteriormente meu laboratório. Mas esses cuidados de Clerval não serviram de nada quando visitei os professores. Foi uma tortura ouvir o Sr. Waldman elogiar calorosa e gentilmente o progresso espantoso que eu havia feito nas ciências. Logo percebeu que eu não apreciava o tema, mas, sem supor a verdadeira causa, atribuiu meus sentimentos à modéstia e mudou o assunto, de minha melhora para a ciência em si, querendo, como pude perceber, me trazer de volta. O que eu poderia fazer? Ele queria agradar e me atormentava. Eu sentia como se ele tivesse cuidadosamente colocado à minha vista, um por um, os instrumentos que depois seriam usados para me provocar uma morte lenta e cruel. Eu murchava sob suas palavras. Ainda assim, não ousava exibir a dor que sentia. Clerval, cujos olhos e sentimentos são sempre rápidos em discernir as sensações dos outros, abandonou o assunto, alegando como desculpa sua total ignorância, e a conversa seguiu um rumo mais genérico. Agradeci a meu amigo de coração, mas não em voz alta. Vi claramente que ele estava surpreso, mas nunca tentou extrair meu segredo de mim. E apesar de amá-lo com uma mistura de afeto e reverência que não conhecia limites, jamais pude me persuadir a confidenciar-lhe o acontecimento que estava sempre tão presente em minha lembrança, mas que eu temia que ficasse ainda mais marcado se eu o detalhasse a mais alguém. O Sr. Cramp não foi igualmente dócil, e na condição de sensibilidade quase insuportável em que me encontrava, seus louvores duros e bruscos me causaram ainda mais dor do que a benevolente aprovação do Sr. Waldman. Que sujeitinho! Exclamou ele. Ora, Sr. Clerval, asseguro que ele superou a nós todos. Sim, pode olhar feio se quiser, mas é verdade. Um jovem que há poucos anos acreditava em Cornelius Agrippa tão firmemente quanto no Evangelho. Agora se colocou no topo da universidade. E se ele não for logo puxado para baixo, vamos ficar todos para trás. Sim, continuou ele, observando minha face expressiva de sofrimento. O Sr. Frankenstein é modesto, uma excelente qualidade num jovem. Rapazes deveriam desconfiar de si mesmos. Sabe, Sr. Clerval, eu mesmo não confiava muito em mim quando era jovem, mas isso passa em muito pouco tempo. O Sr. Cramp agora havia começado um autoelogio que, felizmente, desviou a conversa de um assunto que era tão irritante para mim. Clerval nunca compartilhara meus gostos por ciências naturais, e suas buscas literárias diferiam totalmente das que haviam me ocupado. Ele chegou à universidade com a ideia de se tornar um mestre completo em línguas orientais e dar início ao plano de vida que havia criado para si mesmo. Decidido a não seguir uma carreira inglória, voltou-se para o leste, que oferecia diversas possibilidades para seu espírito empreendedor. As línguas persa, árabe e o sânscrito captavam sua atenção, e fui facilmente induzido a entrar nos mesmos estudos. O ócio havia sido maçante para mim, e agora que eu desejava fugir da reflexão e odiava minha antiga seara, sentia grande alívio em ser colega de estudos de meu amigo, e nas obras dos orientalistas encontrei não apenas instrução, mas consolo. Não pretendia, como ele, buscar um conhecimento crítico de seus dialetos, porque eu não pretendia fazer qualquer uso deles além da diversão temporária. Lia meramente para compreender os significados, e meus esforços foram bem recompensados. A melancolia de tais obras tem um traço reconfortante, e sua alegria é glorificante num grau que nunca vivenciei estudando autores de nenhum outro país. Lendo aqueles escritos,
A vida parecia ser feita de um sol quente e um jardim de rosas, dos sorrisos e das caretas de um inimigo justo e do fogo que consome seu próprio coração. Que diferente da poesia viril e heróica da Grécia e de Roma. Passei o verão nessas ocupações, e meu retorno para Genebra foi fixado para o final do outono. Mas, tendo sido adiado por vários acidentes, o inverno e a neve chegaram. As estradas se tornaram intransitáveis, e minha jornada foi retardada até a primavera seguinte. Senti o atraso com muita amargura, pois ansiava ver minha cidade natal e meus amados amigos. Meu retorno só fora adiado por tanto tempo em função de minha relutância em deixar Clearville num lugar estranho antes que ele estivesse familiarizado com os seus habitantes. O inverno, porém, foi passado animadamente, e apesar de a primavera ter chegado anormalmente tarde, sua beleza compensou a vagarosidade. O mês de maio já havia começado e eu esperava diariamente a carta que iria fixar a data de minha partida, quando Henry propôs um passeio a pé pelos arredores de Ingolstadt, para que eu pudesse me despedir do país em que eu vivera por tanto tempo. Aceitei a proposta com prazer. Gostava de exercício e Clearville sempre havia sido minha companhia favorita nos passeios dessa natureza entre as paisagens do meu país nativo. Passamos uma quinzena nessas perambulações. Havia muito que minha saúde e meu espírito estavam restaurados. E eles ganharam força adicional pelo ar salubre que eu respirava, os acontecimentos naturais pelo caminho e a conversa com meu amigo. O estudo havia me afastado da relação com meus semelhantes e me tornado antissocial. Mas Clearville trazia à tona os melhores sentimentos do meu coração. Ele novamente me ensinava a amar a natureza e os rostos alegres das crianças. Que amigo excelente! Quão sinceramente me amou e se esforçou para elevar minha mente ao nível da sua própria. Uma busca egoísta havia me tornado limitado e estreito, até que sua gentileza e seu afeto aqueceram e abriram meus sentimentos. Tornei-me a mesma criatura feliz que alguns anos antes amava e era amado por todos, sem tristezas ou cautelas. Quando a natureza feliz e inanimada tinha o poder de me conceder as sensações mais agradáveis. Um céu sereno e campos verdejantes me enchiam de êxtase. Aquela estação foi de fato divina. As flores da primavera desabrochavam nos arbustos e as que se abriam no verão já se encontravam em botão. Eu não me afligia com os pensamentos que no ano anterior haviam me oprimido com um fardo invisível, apesar de meus esforços para afastá-los. Henry regozijava-se com minha satisfação e solidarizava-se sinceramente com meus sentimentos. Esforçava-se para me divertir, enquanto expressava as sensações que tomavam sua alma. Os recursos de sua mente, nessa ocasião, eram realmente espantosos. Sua conversa era cheia de imaginação, e, muito frequentemente, numa imitação dos escritores persas e árabes, inventava histórias de maravilhosa criatividade e paixão. Outras vezes repetia meus poemas favoritos e me arrastava para discussões que sustentava com grande habilidade. Voltamos à faculdade numa tarde de domingo. Os camponeses estavam dançando e todos que encontramos pareciam alegres e felizes. Meu espírito também estava elevado, e eu os acompanhei com sentimentos de irrefreável prazer e regozijo.